Bom dia, gente. É um bate-papo, tá bom? Eu queria que a qualquer momento vocês parassem, fizessem perguntas para poder eu entender qual a dificuldade de todo mundo. Eu fiz um resumo sobre o treinamento, tem muita parte, não é só a parte comercial, como a parte técnica também, que é bem abrangente, mas hoje a gente vai bater muito na parte comercial, que é como vou colocar vocês de frente para o cliente dentro de uma empresa. E primeiro passo, tá? Quanto maior a empresa, melhor para fazer negócio. Então, não tenham medo de ir nas maiores empresas. Então, eu sempre usei algo bem interessante. 4 palavras, tá? Que eu uso para poder me dar atitude para entrar em contato com essas grandes empresas. Né? Você tem que acreditar que está na melhor empresa do mundo, você tem que acreditar que você tem o melhor produtos e serviços do mundo e que você é o melhor profissional da Polo Investimento. Tá? Você tem que sentar na mesma altura da cadeira do seu cliente. Vamos lá. Agendar é uma parte totalmente de atitude, gente. Reunião é bem mais técnica, que a gente vai falar. Documentação é técnica, pré-análise de crédito é técnico, que faz o Claudinho, que deve estar aí com a gente. Preenchimento de proposta é uma parte de processo que a gente tem que fazer certo, ou seja, o cliente vai fazer, a gente tem que analisar para ver se está certo, para poder mandar o processo redondo para o Cláudio. A organização também da documentação é processo, que não é só organizar a documentação, como também as informações para a pré-análise do crédito. Proposta operacional de crédito não é feito pela gente, graças a Deus, né? A gente vai estar passando isso para o Cláudio vai estar passando, enviando, direcionando, né, para o Safra ou qualquer outra empresa que a gente esteja trabalhando com crédito, qualquer outra instituição, e aprovar também a parte técnica, que não é nossa, ainda bem, que a gente só fica feliz com a aprovação, e pagar é atitude e taxa, tá? Sendo que a gente vai encantar o cliente para ser muito mais atitude, muito mais, na realidade, a gente vai falar muito mais sobre atitude, sobre soluções financeiras do que taxa, tá? Mas a gente vai estar sempre precisando ter informação da taxa média do cliente. Eu vou fazer uma abordagem com vocês desde a reunião, tá? Até o fechamento, até a efetivação. A gente precisa se preparar para uma reunião, a gente precisa ter cuidado com a linguagem corporal, com a aparência. A gente vai falar sobre o quebra-gelo, toda a apresentação, que é a melhor parte que eu gosto da reunião, que é onde você vai colher as informações e é ali que você vai realmente fazer o gol, tá? Que as demais informações, ou depois que aprova, você vai em cima dessa apresentação para você poder pagar, tá bom? E a gente também tem uma parte de informações que a gente não pode ter medo de perguntar. E o time da reunião que a gente não pode perder. E a conclusão também, que é muito importante, porque, na realidade, você vai dizer para o cliente tudo que você ouviu, você entendeu, e que você vai buscar essa solução para ele. Tá? Na hora que a gente for ligar, for sentar para poder fazer nossos agendamentos, a gente tem que prestar muito atenção nos horários. As indústrias, normalmente, elas funcionam das 7 às 17 horas. Tá? E tem horários de 12 às 14, que é almoço. E temos também o escritório, que normalmente começa mais tarde, entre 8 e 9 horas, e vai até às 17. Isso não muda. Tá? A não ser que você tenha um celular do financeiro, que às vezes ele fica até tarde, mas ele não atende normalmente o telefone da empresa, ele vai atender celular. Então, vamos nos organizar, que parece ser besteira, mas às vezes, quando a gente lembra de ligar, a gente está nesses horários ruins, ou então a gente vai esperando para ter um horário bom, aí quando vai ver, está quase às 17 horas, ainda mais dentro da nossa função. Então, a gente precisa se organizar, é a parte de processos. Agora, um exemplo prático. Aqui a gente vai estar colocando vocês com o financeiro, tá? É um script simples, uma abordagem muito simples, mas ela é precisa e rápida. Quem vai fazer comigo? Você, Bruno? Bruno? Pode ser, pode ser. Pode? Vamos lá, Bruno, que aí eu não faço, não vai ser só eu que vou falar errado. Tudo bem, vai lá, deixa eu ver aqui. É Ah, atendente e telefonista. Você faz a telefonista ou recepcionista? O Tzinho, tá, tá, tá? pode. O Tzinho sou eu, então tá bom. Tá bom. Lembre-se de estar sempre com um sorriso na voz. Eu sei que é difícil, mas eu vejo que um assessor, um vendedor de investimento, vamos colocar a palavra vendedor, um assessor, ele tem que ter bom humor. Isso te ajuda muito a entrar nas empresas. Bom dia. Favor, o gerente financeiro? Qual é o seu nome, empresa? Eu sou Adriana Neves, da Polo Investimento, um escritório credenciado ao Safra Invest. Qual o assunto?
É sobre assuntos financeiros que envolvem operações bancárias. Aí você passou a ligação. Bom dia, senhor Bruno, tudo bem? Sou Adriana, da Polo Investimento, credenciada ao Safra Invest. Você que cuida das operações bancárias e faz as reuniões com os bancos? Sim, A empresa já trabalha com o Banco Safra? sim. Se sim, se ela já trabalha com o Banco Safra, o que você vai tentar extrair do cliente? Se você vai fazer algumas perguntas para entender se está no início do relacionamento ou se, de repente, você está no final de um relacionamento com o Banco Safra e entender por quê. Porque nisso te dá oportunidade para continuar com o agendamento. Às vezes, também, ele deixa de operar com Safra porque ele se chateou. Então, você vai entrar nessas lacunas e tentar puxar para você. Se não, se ele já tiver a operação de crédito em andamento, tiver envolvimento com o banco e com o gerente, principalmente, é besteira continuar, tá? Aí você fala um pouco mais sobre o que você está fazendo, tal, como um braço, e dispensa o cliente, né? Eu acho que isso você sabe fazer bem. Agora, se sim, você vai dar continuidade na sua abordagem. Aí você vai perguntar para ele, você vai continuar falando com ele, falou que não, vamos supor que ele tenha dito que não sim, que o Bruno falou. Aí você fala, geralmente você recebe os bancos no horário para as reuniões, no horário. Bruno? Oi, desculpa. E se for não? Geralmente, se você recebe os bancos para reuniões no horário da manhã ou da tarde? Na Da tarde? tarde. À tarde. Ah, ótimo. E quarta-feira, agora próxima, às 15 horas, fica conveniente para você me receber? Só um minuto. Só um minuto. Se você consegue 17 horas? Porque aí já para o expediente, fica mais tranquilo. Pode ser às 17 horas, quarta-feira mesmo? Pode ser quarta-feira mesmo. Então, ótimo. Então, marcado para as 17 horas na quarta-feira. Tá. Normalmente, ninguém é tão bonzinho tipo o Bruno, vai perguntar, vai seguir ali. Mas qual seria o assunto? Né? Porque parece que todos os financeiros do mundo têm o mesmo script, e as telefonistas também. Então, se perguntar, o objetivo é entender o momento da empresa e te apresentar algumas operações como alternativa para agregar no seu dia a dia. Simples Perfeito. assim e continua, tá? Então, na quarta-feira, às 17 horas, fica bom para você, né, Bruno? Fica bom. Bruno, você pode me passar, por favor, o seu e-mail e o e-mail de quem, de repente, vai estar participando da reunião para eu enviar o invite? Tá, sim. Eu te mando bruno.h@polo.com.br. Ótimo, Bruno. Então, estamos agendados. Sempre repita para ele criar um compromisso com você. Estamos agendados quarta-feira, às 17 horas. Eu estarei indo até você. E vou te enviar Perfeito. um convite para você aceitar a reunião, ok? Ok, ok. Pronto, show de bola. Agendamos com o Bruno. Agora é a parte que você vai se preparar para a reunião. Tá, Isso, gente, eu acho fundamental, tá? Eu gosto muito dessa parte. Primeiro que eu aprendo muito. Eu acho que é uma imersão no negócio do outro e que, às vezes, você nem conhece, que você não sabe nem que existe. E é bem interessante, você aprende. Até eu acho que o saber não ocupa espaço, né? Então, você vai entrar no site da empresa, vai entender o tamanho da empresa, tá? Você vai olhar algumas coisas que são importantes, que eu julgo importantes para a reunião, tá? Em que estado ela está, se ela tem representatividade em outros estados a nível Brasil e se ela também tem filial ou matriz que pode acontecer fora do Brasil. Isso te diz muito, te diz que se é grupo econômico a empresa, tá? E eu vou te dizer o porquê é interessante ser grupo econômico. Aliás, eu tive uma reunião essa semana muito bacana, com uma empresa excelente, com assessor. Aliás, ele está de parabéns, porque, assim, sem saber as premissas, ele foi extremamente corajoso estar dentro de uma empresa desse tamanho e o qual a gente fez essa pergunta. Se ela é grupo econômico, a gente tem que prestar atenção e perguntar se eles fazem intercompany. O que é essa chamada intercompany? É quando o cliente ele compra e vende dentro do próprio grupo. Isso é importante porque vai gerar recebíveis dele mesmo. Então, o banco tem que ficar sabendo. Você tem que colocar isso na proposta de crédito, porque certamente o limite operacional que ele vai ter para o intercompany é muito inferior do que o limite total da empresa.
Então, o banco precisa ficar sabendo, senão ele vai achar que é joguinho de duplicata dentro do grupo e a compliance pega e vai bloquear essa conta, tá? No Safra isso acontece rapidinho, aí você perde a conta. Até você explicar, você já perdeu a conta. Tá? Então, esse é um detalhe importante, se alguém quiser anotar, é bem interessante. E outro ponto que eu gosto muito é importação e exportação, porque você vai saber que ele vai precisar de câmbio, que ele vai estar precisando de um ACC, um ACE, um FINIMP. Então, você já vai criando as linhas de crédito na sua cabeça para você poder ir para a reunião, para você não Adri, chegar lá cru. Conta aí para a galera o que é uma ACC, ACE e tudo mais, porque vai ter gente que ainda não conhece. Eu nem entrei muito, como você falou que era comercial, eu pensei até em colocar os produtos e explicar um pouco, mas como você falou que era mais comercial e não tinha muito tempo, aí eu corri. Então, a linha de crédito ACC e ACE, uma é para importação e outra para exportação. Essas linhas, elas geram voucher, tanto para você comprar de fora, quanto para você vender para fora do país. E que você pode antecipar esses recebíveis, ou seja, tipo, não sei se vocês sabem o que é pagamento a fornecedor, né? Nessa linha você pode pedir o dinheiro emprestado ao banco para ele pagar o seu fornecedor final, tá? E você pegar e pagar com prazo, sei lá, aí você vai ver qual é o prazo que encaixa, de 40 a 50 dias para o banco. E a mesma coisa acontece ao contrário, tá? Com a linha de crédito. Então, nada mais é que uma linha de crédito simples, sendo que ela é com moeda estrangeira, aonde você vai poder ter um financiamento do banco. Ficou alguma dúvida? Tentei ser bem clara. Alguém tem dúvida sobre a linha? Ótimo, porque é uma pergunta que sempre vai ter em grande parte das PJs de middle ou corporate, vai entrar essa pergunta. Eu já fiz uma segunda parte desse treinamento, tá? Depois eu vou te mandar, porque eu achei que era necessário, que é justamente falando mais sobre a parte técnica, que é a parte dos produtos, para você saber o que está vendendo, né? Até se o cliente perguntar. Outra coisa que eu acho válido, tá? Você levar sempre um bloco e uma caneta. Eu sempre fiz isso, porque é um pouco, apesar da pessoa física, você faz aquelas anotações de consultoria, aqui você é muito mais ativo, você não vai só perguntar, você não vai só ouvir, você vai perguntar, porque essas perguntas vai ser fundamental para você aprovar o crédito. Então, é difícil, ainda mais quando você está no início, você guardar tudo que você tem que perguntar para o cliente. Então, leve caneta e papel. Até hoje eu uso isso, porque você vai em vários clientes, você esquece as informações, até porque são ramos de atividades diferentes. Tá? Então, eu sugiro que vocês anotem, o cliente está acostumado, lembre-se que você está indo numa empresa e quem está te atendendo é um profissional. Então, o cliente está acostumado a receber esse tipo de abordagem, tá? Outra coisa, se alguém puder, eu não sei se vocês têm acesso a Serasa, mas eu gosto sempre de tirar um Serasa do meu cliente, que é onde eu vejo a empresa, quando ela foi constituída, se ela tem protestos, restrições bancárias, que às vezes ela está super comprometida em restrições bancárias, e o nome dos sócios, porque também eu posso perguntar por eles na reunião, e se eles não estiverem presentes, eu posso saber quem é que responde pela empresa, quem assina pela empresa, e até mesmo no futuro você abordar esses sócios como futuros investidores, né? Então, acho que te dá bastante informação, mas não sei se vocês vão ter acesso também, tá? E por que eu gosto de fazer toda essa imersão na empresa? Primeiro, que eu já vou pronta para a reunião. Segundo, que o cliente se sente prestigiado. Ele vai notar que você fez o dever de casa. Eu já ouvi isso de cliente. Ah, você fez o dever de casa, né? Chega a ser até engraçado. Bom, vamos lá. Agora é a hora que a gente chega na empresa. É a parte da linguagem corporal e a aparência. Isso parece ser besteira, mas não é. Né? Quem está acostumado a visitar a empresa vai perceber que a câmera das empresas observa desde a hora que a gente chega, estaciona e sai do carro. Eu sempre falei isso para o pessoal da minha equipe, cuidado com o gestual, porque você vai sair do seu carro, vai fazer gestos e você vai estar sendo visto pelo segurança da empresa, e ele vai estar comentando, ele vai comentar dentro da empresa sobre o que você fez, ou se você pagou algum mico, aconteceu alguma coisa. Então, tenha cuidado. Por isso que quando eu faço uma reunião muito boa, eu ergo todos os vidros do carro e grito dentro do carro, não fora, dentro do carro. Aquele gestinho que a gente gosta de falar, yes, né? Tem que ser dentro do carro, porque eles vão estar te vendo. Já aconteceram vários eventos engraçados até comigo, né?
Então, assim, porque assim, às vezes eu sou meio atrapalhada, estou segurando muita coisa, cai e tal, e daqui a pouco eu vejo que tem alguém atrás de mim me ajudando, e falo, opa, como é que você viu? Aí eu estava te olhando nas câmeras, aí eu comecei a sacar, falei, nossa, tá vendo só? Ainda bem que foi porque caiu alguma coisa, né? Então, vamos ser simpáticos desde o início. Eu sei que é difícil, eu estou repetindo isso, mas eu sei que a nossa vida, às vezes a gente acaba de sair de uma reunião, o qual às vezes a gente não foi atendido do jeito que a gente gostaria. A gente não conseguiu ter efetividade. Eu sei exatamente isso, mas a gente tem que respirar fundo, partir para a segunda e falar, vai ser essa. E chegar na empresa com simpatia, até porque ninguém tem culpa dos seus problemas, porque os seus problemas são os seus problemas, não é dos outros, né? Então, vamos ter bom humor, porque o humor é uma excelente habilidade para venda. Vamos aproveitar isso na gente, né? E ser simpático na entrada, ter cuidado, não exagerar nas piadas, que tem gente que tem um piadista nato, mas tem que ter cuidado com o humor ácido, que eu vou falar mais à frente, que o humor ácido é um tiro no pé, né, gente? Tem uma postura na hora de chegar na empresa, né? Tem gente que tem mania de andar com a cabeça baixa, né? Com os ombros para baixo, o corpo fala, né? Estica os ombros, levanta a cabeça, né? Se comporta como executivo, que eu acho que isso é muito importante, tanto o homem quanto a mulher, né? Ainda mais a mulher, que as mulheres geralmente são muito bonitas, bem vistosas, e ela vai entrar numa indústria, pode ter certeza que vai acontecer de ter abordagens que não é bacana, tal. Olha para frente e continua caminhando e esquece isso, né? A gente foi lá com um único objetivo, que é justamente vender produtos financeiros para a empresa e ser feliz. Então, vamos embora. Quando a gente chega na reunião, você nunca sabe quantas pessoas vão estar dentro da reunião. Apesar daquele truquezinho do e-mail que eu gosto, porque eu fico sabendo mais ou menos quem vai estar presente, às vezes entra uma tropa de elite, né? E você não está esperando. Tem isso que acontece. Então, procura sempre ter uma postura, sentar, se ele mandar você escolher, tenta sentar num lugar estratégico, onde você vai poder olhar para todo mundo, tá? E procura também olhar nos olhos de todo mundo quando você estiver falando. Olhe nos olhos, faça com que as pessoas se sintam importantes dentro da reunião, senão daqui a pouco você vai estar falando sozinho e as pessoas vão estar mexendo no celular, resolvendo alguma coisa e não vão estar prestando atenção no que você falou. Então, tem que ser interessante. As mãos em cima da mesa, gesticule, desenhe. Pelo amor de Deus, gente, não mantenha a mão embaixo da mesa, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Quando eu estou com alguém que a pessoa está com a mão muito tempo embaixo da mesa, eu fico imaginando o que ela está fazendo com aquela mão embaixo da mesa. Falando com a mão embaixo da mesa, gesticulando com a mão embaixo da mesa. É um negócio horrível. Então, vamos ter cuidado, tá? Quando eu falei, quando eu até falei um detalhe, né, que olhar nos olhos do cliente, eu acho que também gera muita confiança quando você faz isso. E confiança é tudo nesse primeiro momento do contato com o cliente, né? Outra coisa, temos que ter cuidado com roupas. Também é outro ponto chato da gente falar, mas é importante. A gente está lidando com um profissional, ele está acostumado a receber profissionais todos os dias. Dentro de uma indústria, é muito comum ele trabalhar com 7 bancos ou até mais outros parceiros. Então, entra e sai muita gente dentro da empresa, e eles têm muito parceiros, e eles vão notar sua postura, seu comportamento e o modo de vestir. E lembre-se sempre, você cria expectativa de acordo com o seu comportamento e o modo de vestir. O cliente, ele fica, por exemplo, se você está muito alinhado, se você fala bem, se você se expressa bem, ele vai te dar atenção, porque ele vai pensar o que ele tem de tão bom para me trazer, ele realmente ele deve ter alguma coisa boa. Tenha cuidado, que você vai gerar essa expectativa para você e também para a marca que você está levando. E a gente tem que ter muito cuidado com a nossa empresa, que é a Polo Investimento, porque a gente está aí numa ascensão muito rápida, então qualquer coisa que acontecer com a imagem vai refletir em todos nós, porque somos sócios, né? Então, agora chegou a hora do quebra-gelo, é onde eu tenho certeza absoluta que todo mundo se sente assim, é um nivelamento entre você e o cliente, é um nivelamento que gera confiança no cliente, e até mesmo que você consegue sentir mais à vontade com o cliente, né? Aquela tensão, ela começa a passar, você relaxa mais. Então, é a hora mais perigosa, é quando você relaxa, porque é aí que você pode cometer erros. Então, pelo amor de Deus, gente, quebra-gelo, para quem a gente não conhece, é falar sobre assuntos leves, sobre o clima, o tempo, o trânsito, tá? Isso é uma ótima opção, porque é inerente a todos, e geralmente sai um bate-papo rápido, até porque para também não tomar conta muito do tempo, que tempo é dinheiro, tanto para a gente quanto para o cliente que está te recebendo, senão, de repente, acaba o tempo dele e você não acabou de falar. Então, vamos ser breve, vamos ser suave, vamos observar o cliente.
evitar temas polêmicos, como futebol, religião, política, família, preferência sexual, porque a gente nunca sabe a dor do outro. De repente fala de família, a pessoa acabou de perder, de repente, um filho, né? Então, assim, vamos tentar ser leve nessa abordagem para a gente não gerar nenhum tipo de problemas já no início da reunião. Até aqui tudo bem? Ô, Adriana, tirar uma dúvida, por favor. Assim, você até comentou, né, que às vezes você vai numa reunião com uma PJ e entra uma tropa, né? Entra mais de uma pessoa lá, 3, 4, enfim. E uma vez eu tô fazendo algumas reuniões com o PJ, senti isso, né? E até desses clientes comentou uma vez, né? Assim, falar, porque geral, às vezes vem, né? Enfim, de outros bancos, tudo mais, e vem mais pessoas, vem 3, 4, enfim. Você acha que pode trazer uma imagem ruim, por exemplo, tá indo sozinho e cheio de pessoas lá, e às vezes outros bancos, outros concorrentes vão em 2, 3 pessoas nessas reuniões? Não, eu vou te falar por quê. Normalmente, né, o que eles estão acostumados? Vou te falar porque eles estão acostumados com institucional, né, com banco. Normalmente vão em 2 pessoas, mas acontece só uma pessoa. Quando é uma reunião para convidar mais pessoas, normalmente ele fala assim, o meu sócio, o sócio majoritário vai estar presente, vem só você. O financeiro normalmente já fala isso, porque ele é profissional, para ver se você tem um diretor ou se você tem alguém a mais para ir com você, que no caso seria o Bruno, né? É o Bruno que é o comercial. Então, ele vai sinalizar. Quando ele não sinalizar, que pode acontecer, isso é comum, tá? É tipo meio sem noção, posturado. Respira fundo, faz o que eu falei, olhe nos olhos de todos eles, e se ele, por acaso, vier com alguma pergunta, algo que você não saiba responder, não tenha medo, você na mesma hora vai falar, isso agora eu não consigo te responder, mas vou anotar aqui e eu vou te retornar. Qual o telefone que eu posso te retornar? Pode me dar o número do seu celular? Você anota, porque nesse momento criou mais uma oportunidade, você já tem o celular de mais uma pessoa que está na mesa, entendeu? Entendi, obrigado. Respondido? E, Respondi. Adriana, tem outra coisa que eu sei que é extremamente básico, mas é bom tomar cuidado. Você vai estar numa reunião com 3, 4 pessoas, não vai referenciar a terceira pessoa ali, a segunda pessoa, tipo como, o teu contador, o teu financeiro, o teu diretor, chama pelo nome, grava o nome da pessoa, fala o Adriano, o João, o José, né? Isso é fundamental, bom, ótima colocação, porque, assim, todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Quando eu falei olhar nos olhos de cada um para eles se sentirem dentro do contexto, importantes, também dentro da reunião, ótima colocação, chame pelo nome, gente, por favor. Né? Se tem dificuldade de decorar, ainda mais que tiver muita gente, eu anoto. Como eu falei, eu sempre estou com um bloquinho, com canetinha, e sempre tem a troca de cartões, né? Isso é muito comum na reunião. Então, você coloca na ordem, quando me dão cartões, eu coloco geralmente na ordem que me deram. Eu faço uma ordem, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E eu vou colocando na ordem para eu lembrar. Então, quando eu vou me referir a alguém, eu pego, olho para a mesa e já falo. Se alguém não me deu cartão, eu deixo afastado do cartão, como se fosse o espaço dele, aí eu sei que aquele nome eu tenho que realmente decorar. É uma dinâmica rápida, engraçado, mas você tem que ser rápido, não tem jeito. O comercial tem que ser rápido, senão ele se perde. Ok? Então, vamos lá. Esse é o momento da apresentação, é o que eu mais gosto, porque, apesar que é um momento invasivo, sim, que você vai estar se mostrando, sim, mas que você também vai estar conhecendo quem está te observando. E se ele está prestando atenção e está interessado no teu assunto. Então, até pegar um gancho no que o João falou, mudando até um pouco, na apresentação, procure falar bem sobre a Apollo, sobre o serviço e a segregação da Apollo. Né, que eu acho que todo mundo já tem essa apresentação na cabeça, até porque a gente já vem apresentando como pessoa física. E é a mesma coisa, tá, gente? O que vai mudar é você falar que a gente trabalha tanto linhas de tomadores como de doadores. Geralmente, o financeiro sabe o que significa, tá? O tomador é quem toma crédito, o doador é quem faz investimento, né? Junto aos bancos e instituições, as assets. Então, ele conhece essa linguagem, até porque eu acho que é uma linguagem mais suave para a gente usar, até para o compliance. Agora, eu estou muito preocupada com o compliance, porque a gente tem que ter cuidado nas informações. Então, nesse momento, para você pegar um gancho, você pergunta como você está indo, como uma Apollo Investimento, né, que é credenciada ao Safra Invest, você pergunta se ele conhece o Safra Investimento, o Safra Invest, e aproveita para resumir tudo sobre a Apollo, para vender a Apollo e falar que a Apollo foi
primeiro escritório a ser credenciado ao Safra Invest. Eu, normalmente, quando faço essa apresentação, eu gosto de falar o nome do CEO, tá? Que é no caso do João Guilherme, até porque ele tem algumas entrevistas muito interessantes. Então, assim, eu acho que eu uso isso para venda, isso é importante para poder mostrar a força da Apollo. E do Safra Invest, eu uso o nome do Davi Safra, né? Porque ele tem uma figura extremamente importante, presidente do banco, e um cara jovem, e que, com certeza, ele vai fazer a diferença dentro do banco e vai mudar muita coisa para melhor. Então, eu uso muito, João. Inclusive, fora de pandemia, quando o João vai estar aqui, vai fazer uma palestra, nossa, todo mundo vem, porque o Bruno falou tanto desse João. Então, os meus clientes, por exemplo, gostam muito do João, por isso que eu brinquei essa semana sobre os áudios deles, justamente por isso, porque eu sempre vendi muito ele. Agora também tenho falado bastante do Davi, é muito válido isso. Pessoal, eu sempre falo, o pessoal de Guarapuava, os assessores sabem, se vende muito. Eu vendo muito os assessores vendem muito o Bruno, a gente é uma equipe que se vende muito, isso é bem legal. E bem vale importante. ressaltar muito essa questão de um vender o outro dentro da empresa, que o Bruno já captou muitos e muitos milhões em palestras nossas devido a isso, tá? Assim como quando eu faço um áudio sobre cenário, sobre questões macro e tal, em caminho ele consegue captar. As palestras em Guarapuava com o Bruno costumam se pagar enquanto a gente está dando a palestra, tá, pessoal? Porque o cliente está fazendo TED enquanto a gente está apresentando a palestra, devido à percepção de valor que ele tem pela forma como o Bruno vende a empresa e a diretoria dela. Então, é uma metodologia bem interessante para você conseguir, com mais TEDs, reforçar a competência dos seus colegas, tá? É bem interessante esse modelo e tem dado muito resultado. O Bruno já teve palestras que captou 3 milhões enquanto a gente estava dando a palestra. Eu gosto muito desse modelo, fortalecer a empresa, né? Que quando você fala do CEO da empresa, do presidente de uma instituição, você está dizendo que ela é sólida, que ela está em franco crescimento, da forma que você está se colocando, e colocando que é uma pessoa que vai estar junto também, que ele vai ter acesso. Isso é muito bom. Eu sempre usei isso, continuo usando, agora mais do que nunca, porque a Apollo Investimento ela é muito conhecida no Sul, né? Mas aqui no Rio, no Sudeste, né? No Rio de Janeiro, principalmente, ela não é conhecida ainda. Então, eu estou tentando fortalecer sempre a imagem, né, da Apollo, dos meus pares, e principalmente do João, que é a pessoa que é o fundador, né? Eu estava entrevistando esses dias e ele falou assim, eu vi, tem um João Guilherme, que é o fundador, né? Eu falei, pois é, ele vai te entrevistar também. Aí, caramba, vai? Eu falei, vai. Então, quer dizer, eu acho que isso é importante, isso é muito legal. E é aquele jogo que a gente faz comercial, que é o jogo da sedução, né? Isso faz parte de uma sedução, você sempre tem um ponto de equilíbrio. E eu uso bastante, sempre dá certo. Então, ótimo que vocês também gostem de usar esse termo. Bom, a segunda parte... Só para complementar o raciocínio da Adri, como a gente é muito acessível e os nossos diretores, equipe de gestão, sempre estão disponíveis para fazer reuniões com clientes importantes, o cliente se sente muito prestigiado de ter ouvido falar, de conhecer, de acreditar que o cara é muito foda, e daí na segunda reunião a gente está lá junto com ele, entendeu? Isso daí acaba impactando psicologicamente o cliente. Exatamente, isso aí. E dependendo do tamanho do cliente, isso aí tem uma grande importância. Eu até brinco com os assessores, né? Se soubesse que a palavra diretor abria a porta, tinha botado antes. Falar diretor é diferente e tal. Pois Nossa, né? Então, funciona muito. Funciona muito. Funciona muito, Bruno. É impressionante. E, assim, no que eu faço, eu já fiz de tudo, né? Você sabe, eu já fui gerente de negócios, gerente geral, superintendente executivo, que é o diretor, e eu até brincava, falei assim, cara, tem muito trabalho, mas o que mais legal nesse cargo é justamente quando eu falo assim, a minha diretora vem, nossa, impressionante como tudo muda, como se eu fizesse tanta diferença assim, mas é um impacto emocional no cliente. Isso é muito bom. Então, eu vi que isso funciona bem, então vamos usar, né? Acho que tudo para a gente conseguir uma boa efetivação. Então, vamos lá. A segunda parte.
Eu normalmente faço uma pergunta aberta, né, depois da minha apresentação, para fazer o cliente falar, até porque, às vezes, o cliente é mais tímido, né? Ele é aquela pessoa que você pergunta, ele responde com 2 palavras. Então, eu coloco o microfone, nesse momento, na boca do cliente, que é uma pergunta aberta e ampla, e é a pergunta que ele domina. Me fala um pouco mais sobre a sua empresa. Aí é a hora dele apresentar. É a hora que eu vou ficar calada, ouvindo a apresentação dele, prestando bastante atenção, até porque, se eu tiver alguma pergunta, eu anoto, tá? Porque eu sei que essa pergunta vai ser muito importante na hora lá no final para a solução financeira da empresa, quando eu for montar a proposta de crédito dele. Então, assim, nessa hora ele vai me dizer tudo o que ele precisa. Se ele não disser, eu vou perguntar mais à frente. Como eu falei, a informação é muito importante, as informações. Depois da apresentação dele, você vai ter que estar preparado para fazer as perguntas importantes, porque este é o momento de fazer as perguntas. A gente não pode deixar para depois. A gente não pode ter vergonha de perguntar, tá, gente? Porque eu sei que às vezes a gente fica achando que determinadas perguntas pode ficar chato. Não fica chato. Eu coloquei algumas perguntas aqui para você entender que é cara de pau mesmo, e que isso é comum. Se você está disposto a dar crédito para a empresa ou fazer negócio com a empresa, você tem que conhecer a empresa, e eles sabem muito bem disso. Eles podem até fazer um joguinho, mas eles sabem no final que é importante, que eles vão ter que responder. Então, sinta-se à vontade. E procure, claro, fazer uma pergunta de uma forma bem simpática, né? Mas, assim, não esqueça de anotar tudo. Eu anoto as perguntas, às vezes, né? Hoje em dia não mais, que eu já tenho muita coisa, né? Já tenho um certo tempinho, mas eu anoto, às vezes, dependendo do ramo de atividade da empresa, eu anoto as perguntas que eu vou ter que fazer para eu não esquecer, porque às vezes o cliente te interrompe, você começa, às vezes o cliente é muito simpático também, você começa a conversar, você se perde e você esquece que você está ali para você tirar todas as dúvidas, pegar todas as informações para lá na frente conseguir aprovar o crédito. Vamos lá. Quando ele começou, já falou sobre a empresa dele e tal, e você vai perguntar, qual o momento financeiro da sua empresa? Isso se ele não falou, que às vezes na apresentação da empresa ele já fala tudo isso, tá, gente? Prestar atenção. Mas se não falou, qual o momento hoje financeiro da sua empresa? Se ele não entender essa pergunta, aqui está. Você pode falar para ele, não, eu queria saber como é que é o seu momento. Se o momento hoje você está como doador ou como tomador, se você está usando crédito, se você tem algum projeto em andamento, se você precisa de fluxo de caixa, ou se está investindo os seus recursos dentro de banco. Eu queria entender um pouco mais o que você está fazendo. Aí, normalmente, ele vai contar para você como é que está a situação financeira da empresa, tá? Você espera, tal, e se ele não falar, você pergunta, mas com quais bancos você opera? E dentro desses bancos, qual o banco que você concentra mais? Você está perguntando para ele qual é o banco que é teu parceiro de verdade, para você entender o que ele tem dentro desse banco. E às vezes a parceria dele se dá porque ele fala todo dia com o banco. Então, ele tem uma parceria muito forte com o gerente, que é com o gerente que ele está falando todos os dias. Então, já cria uma certa intimidade, que o gerente já sabe o nome da filha dele, já sabe o que ele fez no final de semana, né? E isso acontece muito. Então, para você entender aonde é que você vai entrar, né? Então, próximo passo. Atualmente, quais são as linhas de crédito que você utiliza dentro dos bancos? Para você entender como é que ele se planeja com as linhas de crédito. Entender também como é que está o curto prazo dele, que às vezes ele está sem fôlego. Então, ele normalmente está sem fôlego, ele tem uma conta garantida. Se ele tem muitas duplicatas, ou às vezes ele pode encostar como garantia. A conta garantida, tá? É uma linha de curto prazo, é utilizada para dar giro ao caixa da empresa. Então, você usa ela diariamente, e ela é uma linha simples. Você envia a duplicata para o banco, ele recebe as duplicatas, ela cai numa esteira para ser analisada, são liberadas e já enche lá o limite do cliente. Se a gente trabalhar com 100% de garantia, que isso eu vou falar em outro momento de treinamento, mas com 100% de garantia, vamos supor, eu mandei 1,5 milhão para o banco, 100% de garantia, vai sair 1,5 milhão de TED para a sua conta. Tá? É assim que funciona, mas existe também aprovações com 80% de garantia, mas esses detalhes a gente vai ver mais à frente. Agora é só o comercial, então é importante você só ter ideia quando ele falar conta garantida, que normalmente o que eles mais fazem, você sabe que é uma linha de curto prazo e é uma linha com giro, que ele normalmente alimenta diariamente ou a cada 2 dias, tá? Que ele manda recebíveis para o banco. Toda vez que ele vende, ele fatura, gera boleto e ele manda esses boletos para o banco, tá bom?
Vocês estão entendendo? Porque eu acho que às vezes eu chego em pontos que, de repente, vocês podem ter alguma dúvida, inclusive sobre o produto. Pode me interromper, gente. Isso é um bate-papo, tá? Então, vamos lá. Você atualmente tem alguma demanda de crédito? Isso é importante também, porque às vezes você não precisa substituir alguma linha dele que ele tenha. Você pode chegar e ele está buscando, que é até mais fácil para você ganhar o jogo. Aí deixa eu te falar se tem alguma demanda de crédito. Se ele tiver, ou não tendo mesmo, você vai ter que fazer essa pergunta. Qual é o prazo médio de sua conta a pagar e a receber? Né? Qual o prazo que você recebe e que você paga? Né? Isso é importante porque, normalmente, as empresas têm descasamento, que é a mesma coisa você, eu tenho que pagar minha conta no dia 5, tá? Mas eu só recebo no dia 10, então vou usar o cheque especial do banco e chegar no dia 10 eu vou pagar o banco, né? Simploriamente explicando é isso. Qual o percentual que você recebe à vista? Toda empresa, às vezes, tem uma parte à vista, algumas não, mas a grande maioria sim, e tem um a prazo. Você tem que entender como funciona o fluxo de caixa dele. Então, você vai perguntar para ele qual o percentual dos cartões que ele recebe em duplicata e o percentual, se ele recebe, se ele tem alguma coisa que ele recebe através de contratos, e os contratos são pagos através de crédito em conta corrente, com trava ou sem trava. Também é outra parte técnica para entender como funcionam esses contratos, que isso aí faz parte de um produto financeiro também, tá? Estou dando só exemplos de garantia, que nesse momento você vai estar identificando as garantias que ele tem para poder te dar, para você poder ter crédito, porque atualmente, dificilmente, algum banco trabalha sem garantia. O Safra, que é o banco que a gente trabalha com crédito atual, ele não trabalha sem garantias. Talvez numa empresa corporate, com um balanço maravilhoso, mas é bem difícil, tá? Ele geralmente ele pega até para conhecer o fluxo do cliente, conhecer os clientes que giram dentro do banco, para ele poder pegar confiança também, tá? Qual o percentual dos recebíveis que estão comprometidos junto a operações financeiras? Eu estou perguntando para ele quais são, né, da parte desses recebíveis deles, já que já estão dentro do banco e já estão sendo antecipados dentro dos bancos. É importante essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta técnica. O cliente não pode mandar recebíveis, o mesmo recebível que manda para o banco A, mandar para o banco B, tá? Porque isso se chama fraude. E para você entender também se ele tem alguma reserva de garantia para poder mandar para você poder dar crédito para ele. Às vezes o cliente mesmo já fala, você aceita imóvel como garantia? Ele vai perguntar para você. E você vai ter que identificar isso nele. Né? Aceito sim. E eu vou falar mais à frente como é que a gente vai lidar com isso, tá? Seguindo as nossas perguntinhas. Né? Você vai estar conversando, você fala assim, a sede é própria? Aí ele vai falar, não, alugada. É comum você perguntar, e quanto você paga de aluguel aqui? Gente, isso não é impróprio, isso não é uma pergunta horrível, isso é uma pergunta comum. E se é própria, você sabe mais ou menos o valor de mercado da empresa? Você vai anotar esses dados, porque você vai precisar deles em vários momentos. Na análise do crédito, e 2, na PAC, a proposta de abertura de contas, tá? Que é onde você faz o preenchimento, quer dizer, na realidade, normalmente é o financeiro que faz o preenchimento dos dados sobre a empresa. E você vai estar analisando, quando você receber, você vai estar checando para ver se foi preenchido da maneira correta, para você poder encaminhar para o Cláudio essa proposta de abertura de conta, para ele poder dar entrada lá no Safra. Tá ok? Porque isso tudo faz parte para você ter uma boa aprovação, para você não ter problema de toda hora voltar a sua proposta de crédito. Atualmente, qual é a média de taxas que vocês operam junto aos bancos? Outra pergunta importante, para você também não ser um desavisado, aprovar o crédito, chegar lá com uma taxa muito alta e o cliente não tomar o crédito por você, ou chegar com uma taxa baixa, nem bobão, enquanto outros bancos estão ganhando mais dinheiro do que você na operação. Então, quando você pergunta, às vezes o cliente vai... A maioria dos financeiros, ele ainda faz um charme e fala, eu não sei, vou ter que dar uma olhada, tal. Aí você fala assim, me fala qual é a menor taxa que você opera e a maior. Que ele te dando a menor taxa, a maior você faz, mas o prazo faz a média de taxa que ele está pagando, para você ter consciência na hora que você for pagar o crédito lá na frente, mais ou menos qual é a taxa, qual é o balizador que você vai utilizar para negociar com o cliente a taxa, tá? Fica essa dica aí, porque finalizar, depois que você aprova todo o crédito, todo mundo tem dificuldade em pagar o crédito quando não faz essa pergunta. Não sabe como é que está o cliente, como é que ele está comprando as operações dele, a quanto, né? Que é a média de taxas.
Sempre perguntar sobre a demanda operacional de crédito, que a gente já falou antes, tá? Porque assim, a gente precisa entender para que ele quer o dinheiro do banco e por quê. Isso ajuda a gente a entender, quando a gente fala com o Cláudio, a primeira coisa que ele pergunta, o prazo médio, para que o cliente quer esse empréstimo. Então, a gente já está fazendo lá nossas anotações para a gente mandar o pleito da proposta de crédito. Então, perguntar, que aí você vai entender se ele precisa no curto ou no longo prazo, qual o risco que envolve a operação, e também facilita para você falar sobre as garantias, que ele vai te contar, por exemplo, se é um projeto que ainda vai estar em andamento, você sabe que ele não vai ter duplicatas, mas pode ser que ele tenha um contrato. Então, é importante a gente saber isso para poder montar a proposta de crédito, tá? Então, assim, quando a gente fala, vou dar um exemplo sobre linha de longo prazo, normalmente os clientes com linha de longo prazo, eles querem dar algum imóvel em garantia, tá? Quando ele não tem muita duplicata, quando ele não tem muitos contratos, ele geralmente oferece um imóvel. Sempre perguntar se esse imóvel é operacional. A gente não trabalha com imóvel operacional, salve uma regra que tenha no mercado, às vezes um banco ou outro que trabalha, mas normalmente não trabalhamos, porque se precisar executar o cliente, nenhum juiz dá o pleito positivo para a instituição financeira, se tratando que é um imóvel operacional e que tem funcionários trabalhando lá. Então, saiba que o banco não vai aceitar. Então, não vai perder tempo. Pelo amor de Deus, não perca tempo. Fazer todo esse processo, chega lá com o Cláudio, chega a um imóvel operacional, que vai voltar e não vai ter aprovação. Então, já deixa claro na reunião, quando o cliente perguntar, sim, trabalhamos com imóvel, mas não operacional. O não operacional pode ser um imóvel que esteja como proprietária a empresa, mas que não tenha, de fato, nenhuma operação da empresa dentro desse imóvel. Pode ser até um imóvel residencial ou imóvel dos sócios também, tá? Normalmente, trabalhamos com imóvel, mas a gente pede um pedacinho, pelo menos, de recebíveis. Por quê? Para o banco entender que o cliente tem caixa, que ele tem um giro para pagar as parcelas mensais desse empréstimo. Isso é muito importante, tá? E o cliente ele vai perguntar, você fala assim, olha, a gente vai precisar sim do imóvel, a gente pode fazer com o imóvel, mas eu queria um pedacinho do seu recebíveis que você tem para me mandar. Então, você vai ver pela linha de crédito, mais ou menos qual o valor das parcelas. No mínimo, você tem que pedir o valor das parcelas mensais, para poder gerar na conta. Fica muito mais fácil para você aprovar o crédito, fica a dica. Quando eu falo do time, então, o time é a arte de fazer determinada coisa no momento mais oportuno, e é verdade. Por que o time é importante? É esse momento, aqui agora que você está com o cliente, que você vai tirar todas as dúvidas, que você vai perguntar tudo que você tem que perguntar. O financeiro ele tem uma vida extremamente ocupada. De manhã ele faz o caixa da empresa, à tarde normalmente ele tem reuniões com bancos, fornecedores e com clientes. Então, assim, o horário dele é caro, assim como o nosso. Então, vamos aproveitar bem esse momento que está com o cliente, vamos procurar anotar tudo que a gente precisa perguntar, e ser mais objetivo, ser assertivo. Eu sei que tem muita coisa, é uma reunião que é dinâmica, que você tem que perguntar muita coisa, o assunto é muito amplo, mas vamos tentar se organizar exatamente nesse esqueleto que eu estou passando para vocês, que eu tenho certeza absoluta que você não perde o cliente. Pode ser que você perca lá na frente por compliance ou por restrição financeira, mas dificilmente você vai perder o cliente, porque ele vai estar entendendo que você está alinhado com ele, tá? Então, vamos lá. Todas essas informações que você pegou, tá? A gente vai falar para o cliente, explicar para ele, olha, já entendi a empresa, já estou com as informações, e o que eu vou fazer é uma proposta de crédito dentro dos produtos e serviços que você opera, para agregar no seu dia a dia, e para te trazer também agilidade para realizações dos seus negócios, você ter mais uma opção no mercado, e para isso eu vou precisar do Kit Bank, que é o kit banco, onde tem todas as informações, que a documentação não é pouca, então que eu sugiro para vocês que vocês utilizem essa informação no celular, no e-mail no celular, que normalmente eu dentro da reunião, eu passo por e-mail para o cliente, o kit bank, a relação de documento, e peço para ele verificar se ele recebeu. Normalmente ele tem um e-mail no próprio celular, ele olha, recebi sim. Falei, você quer abrir, você tem alguma dúvida, tal? Aí ele fala, não, vou olhar depois, eu te ligo, mas assim, é bom você ratificar que é importante essa documentação para você poder ser rápido. Isso demonstra o seu senso de urgência junto ao cliente, também o seu profissionalismo.
Alguma dúvida, gente? Oi? Vocês estão ainda aí? Aqui tudo bem, Adriana. Até aqui tudo bem. Ok? Então, aqui é a conclusão da reunião. É onde eu agradeço e ratifico a importância do kit banco e explico para ele que toda agilidade dentro do processo da aprovação do crédito, ela vai depender da agilidade da entrega desse documento. Eu crio um vínculo com ele, porque isso é importante, senão sabe o que acontece? Você sai da reunião, né? Às vezes o cliente, às vezes eu tenho uma cara de pau e falo para o cliente, você já tem pronto esse kit bank? Tem como me mandar agora? Entendeu? Às vezes eu tento que ele me mande no meio da reunião, que às vezes eles têm, tá? Tem indústria que é extremamente organizada, que já tem esse kit bank já organizado lá na caixinha dele, o financeiro já manda. Porque às vezes ele não manda na hora, ele já tem pronto, mas porque ele senta na mesa dele, são várias demandas. Às vezes ele precisa pagar a folha de pagamento, ele não tem dinheiro, ele corre com o banco, ou seja, você deixa de ser a prioridade dele. Você deixando de ser a prioridade dele, você vai cada vez mais ficando lá embaixo, porque ele tem muita demanda. Então, procure ser assertivo na hora de cobrar isso dele. E avisa para ele, após você me mandar o kit bank, eu vou mandar as informações, vai ter uma pré-análise. Essa pré-análise, não sei se vocês lembram, mas essa pré-análise é feita pelo Cláudio. O Cláudio vai olhar as informações da empresa versus a documentação. Ele vai fazer algumas perguntas, talvez ele faça alguma pergunta que não esteja no contexto, que você não tenha colocado, que eu chamo de defesa de crédito, resumo quando eu quero um pleito de um crédito para o cliente. Né? Apesar de eu ter colocado uma coluna vertebral para vocês seguirem, que ela é importante, mas pode ser que passe alguma informação e o Cláudio te peça. Então, você vai ao cliente, quando você for o cliente, voltar no cliente para essa informação, ou até mesmo o Cláudio fale, não, ok, vamos seguir em frente, só preciso mais isso, avisa o cliente que você, em seguida, vai ligar para ele, que vai enviar os formulários de abertura de conta, tá? E o cadastro de abertura, que é onde tem todas as informações, inclusive, que é de suma importância, que é o risco Bacen, que é onde você vai bater todas as informações do endividamento junto como ele está no mercado, que você vai olhar ele por cima, né, que é o relatório do Banco Central. Você vai ver exatamente como é que está o endividamento dele, se está em longo prazo, curto prazo, porque crédito é muito amplo. O cliente pede crédito ao banco por vários motivos, até mesmo para limpar balanço. Às vezes ele está com muito crédito no curto prazo e ele precisa alongar a dívida, ou às vezes ele está muito longo e está com problema no fluxo do caixa. Então, às vezes ele contrata profissionais de mercados, que normalmente é um diretor financeiro, né, que é acima do gerente financeiro, que cuida da parte de planejamento mesmo, para limpar o balanço. Então, é importante a gente ter essa informação, autorização do cliente, para poder olhar o risco Bacen, tá? Após encaminhar toda essa análise, esse conjunto com e-mails, as anotações, lembre-se que você vai usar as anotações, tá? Tente ser claro para o Cláudio, porque o Cláudio não foi na reunião e ele precisa que você seja claro e preciso nas informações, então pode ser aquele tipo escolinha mesmo, prazo médio, aí colocar do lado, tal, não sei o que, e fazer um breve resumo sobre a empresa e sobre a necessidade dela do caixa, para que ela quer o dinheiro, isso é muito importante, e sobre as garantias, né, que é o Cláudio, como ele é uma pessoa mais sênior nesse assunto, ele vai saber realmente adequar e ver se realmente cabe determinadas operações. E se você quiser anotar o nome das operações que o cliente tem, junto aos bancos, e passar para o Cláudio, vai ser bom também, porque aí ele acaba vendo o perfil do cliente, vendo o tipo de operações que o cliente gosta. Ufa, tentei ser rápida, muito conteúdo, tem muita coisa, mas espero que eu tenha ajudado de alguma forma para vocês. Tá? Eu tenho umas frases que eu uso assim, que na minha vida, tá? Que a venda só começa quando o cliente diz não, porque é onde ele te dá argumento para você trabalhar. A pior coisa que tem é você ir num cliente e o cliente não falar absolutamente nada e não fazer negócio com vocês. Né? E outra coisa que eu acho que o João falou, e para complementar, que eu também gosto muito, a venda é para servir, não venda só para ganhar. Porque quem vende para ganhar só ganha uma vez. Quem vende para servir o cliente, para ser o parceiro dele, vai ter ele para sempre, independente da placa que você esteja usando. Então, eu acho que isso cabe muito bem hoje no nosso mercado, ainda mais no nosso mercado como assessor de investimento em plataforma aberta. O cliente ele vai comprar você acima de qualquer coisa, independente das taxas e dos produtos. Então, se venda bem, gente, porque a atitude é mais ação e mais humor. Né? A atitude é o centro das suas ações. Então, o cliente ele vai notar isso.
e procura ter um humor saudável com seu cliente. Tá bom? E sucesso para todo mundo. Fica a dica aí, Geoffrey Gitterman, a Bíblia de Vendas, que eu gosto e já uso ela há alguns anos. Obrigada. Vocês estão aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, Adriana. Pô, Adri, foi muito bom. Pode fazer, quem falou primeiro. Posso? Claro, vamos lá. Oi, Adriana, tudo bem? Prazer, Aline. Adorei a sua apresentação. Queria fazer uma pergunta. Qual é o faturamento mínimo de empresas para eu abordar para eu fazer essa abordagem? Bom, normalmente o Safra colocou um mínimo de 50 milhões ano. Tá. Mas eu vou te falar uma coisa, eu prefiro trabalhar com clientes maiores, porque eles vão te oferecer muito mais oportunidades, não só na jurídica quanto na física. Que o sócio de uma empresa de 50 milhões anos, dependendo do como seja a empresa, né? Porque às vezes é uma empresa também muito redonda, o qual ela gera uma receita boa, né? Porque a receita nem sempre tem a ver, aliás, nunca tem a ver com faturamento, né? Então, vamos ter cuidado, não vamos dispensar o cliente de 50 milhões anos, porém, vamos procurar tentar ir nos maiores. Lembra aquilo que eu falei no início? Quanto maior o cliente, melhor. Sim. Mas, e assim, você pode me dar uma dica, por exemplo, eu trabalhei em banco 6 anos, mas eu, de cabeça, não conheço nenhum cliente, e tenho faturamento alto, então eu vou na cara e na coragem abordar. Como que você acha que eu deveria abordar? Uma dica que você puder me dar? Funil. Você quer saber como que você vai atrás desses clientes que é high potential, os clientes que têm grandes potenciais? Isso. Bom, eu faço sempre um trabalhinho assim há anos, né? Você é da onde? Você é Curitiba. Curitiba, ai, que lugar maravilhoso, rico em indústria, pelo amor de Deus, amo! No Rio de Janeiro a gente tem menos que 5% da área industrial, vocês aí têm, pelo amor de Deus, tem um rio, um universo. Olha, eu uso muito o Google, tá? Não é da sua época, mas eu tive a época também das páginas amarelas, tal, para procurar empresas, mas hoje eu uso o Google, tá? Eu jogo no Google e peço empresas corporate, tipo assim, em determinada região. Aí você deve saber qual é a região industrial, eu não conheço tão bem. Eu já fui várias vezes para Curitiba, mas não conheço tão bem. Eu já tive uma equipe em Curitiba. Eles que me levavam, então não conheço tão bem porque não era a minha área, mas assim, procura pegar por segregação. E tem outra coisa, existem sindicatos que são maravilhosos, tenta abordar o sindicato. Depois que você abordar o sindicato normalmente tem dinheiro para investir, gruda no presidente do sindicato ou no vice-presidente, porque eles têm a relação das indústrias de Curitiba. Tá? Existem eventos de empresários, aqui no Rio tem vários, e aí em Curitiba também tem, que eles se reúnem para falar sobre alguns nichos, ainda mais na área industrial. Procura se informar, no Google tem. E quando você visitar um cliente, eu sempre pergunto, você se reúne, você tem um grupo de empresários que você se reúne sempre, tal, não sei o quê? Qual grupo? Quando é que você se reúne? Você sabe com quem eu posso falar, de repente, para eu fazer uma breve apresentação? Cara de pau mesmo. E ele vai te dar. E, às vezes, ele quer também dizer que ele tem uma boa pessoa para falar e dar boas dicas, né? Ele é vaidoso. Aí mesmo que ele vai te ajudar. Eu acho que funciona bem. Legal. Eu posso dar só não é nenhuma dica, nem sei se o pessoal sabe. Você falou no começo de usar o Serasa para consultar as informações da empresa. No site da Receita Federal eu uso para consultar o CNPJ. Lá também tem as informações, o sócio, quando a empresa abriu, o capital social também. Muito obrigada, Adriana. Obrigada, tá? Eu tinha até esquecido, e é verdade, tem no site da Receita. Isso. Olá, bom dia. Tudo bem? Cláudio, pergunta rápida. Primeiramente, parabéns pelo treinamento, foi bem efetivo, tá bom? E minha pergunta é a seguinte, no caso da empresa já utilizar o Safra como ferramenta de crédito, a gente tem algum diferencial ou não? Eu sei que está tendo um projeto piloto, certo, de usar outras instituições como crédito também na pessoa física. E já aproveitar que o Cláudio está aqui também, isso também serve na pessoa jurídica ou não? Entendi a pergunta no início, desculpa. Queria saber se a empresa que já usa o Safra como ferramenta de crédito, se tem algum diferencial da gente ou não. Sim. Então, vamos lá. O que acontece? O crédito ele é muito específico, ele é diferente de trabalhar com investimento.
Então, normalmente, quando o cliente ele já é cliente do Safra e já tem créditos junto ao Safra, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não tem como saber se esse cliente, ele, de repente, é um cliente que já está gerando PDD, provisionamento de débito dentro da agência, às vezes ele está atrasando as operações, às vezes ele também tem um crédito saudável que gera receita, e você pode ter certeza, não existe gerente burro, ele não vai perder esse cliente. Então, assim, o cliente que já tem crédito dentro do Safra, não interessa para a gente, a não ser que realmente ele queira sair do Safra, esteja extremamente aborrecido e que ele já te deu um insight falando que vai sair daquela agência que é uma outra agência. Que aí você vai poder checar e entender se ele está fazendo isso porque ele está sendo cobrado, porque ele está com o crédito dele atrasado junto ao banco, as parcelas atrasadas, ou se é porque realmente ele teve algum desentendimento com o gerente e ele já vai sair de qualquer maneira para outra agência, e por que não sair com você? Por isso que eu falei, entenda bem a situação do cliente. Mesmo ele falando que já é correntista, tenta entender, tanto na pessoa física quanto na jurídica. E na física, a mesma coisa. Comprometimento de crédito. Existe um teto por CNPJ e por CPF dentro dos bancos. E, às vezes, ele já está naquele teto, então não tem por que você trazer ele, porque você não vai conseguir fazer nada e vai ser uma perda de tempo danada, porque tem uma demanda muito grande. E tem um aspecto operacional aí, acho que a pergunta foi do Irã, né? É risco operacional. Tem um aspecto operacional que é o seguinte: se o cliente já pediu cotação de crédito dentro da agência, não adianta nada a gente subir outro pedido de cotação de crédito, porque é centralizado a tomada de decisão, portanto, leva o cliente quem protocolar a primeira oferta, tá? Porque a oferta seria a mesma, não muda o preço do crédito se for agente ou agência. Então, a regra dentro do Safra é que o primeiro que levar o pedido, leva a proposta e corta o concorrente interno, tá bom? Então, tem que ser ágil, e a gente está negociando com várias outras instituições para a gente criar um open banking de crédito, para que a gente consiga atender todos os clientes em todos os formatos, tá? A gente vai deixar de depender exclusivamente do Safra para crédito, justamente porque quando o cara já tem crédito, o Safra empaca a migração dele para a nossa agência. Quem fez a pergunta foi o Machado. Nesse caso, a Adriana respondeu muito bem, é isso mesmo, não adianta a gente perder nosso tempo com isso, mas assim, pela lógica, você visita esse cliente, você está prospectando ele, você não sabe, por isso que a maior parte da reunião se baseia em perguntas, né? Perguntas, preocupação, para trazer melhor solução. Já está com o Safra, já está indo muito bem, que ótimo, porque também foi por esse motivo que a gente está lá, então, mas eu estendo aqui o meu trabalho, caso você precise para o teu dia a dia, para a tua pessoa, para os teus sócios, para os teus funcionários, eu posso trazer alguma coisa, se despede e vai embora, e ainda fica aberto para trazer esse cliente, talvez. Então, assim, de qualquer forma, não é perca de tempo nem nada, né? Mas se ele já está lá, foca em outras coisas e bola para frente, explica para ele como que tu faz, e você fala assim, como você já está bem atendido, você acha que é válido para alguma pessoa que você conhece, alguma empresa, né? Eu estou aberto aqui para levar o meu serviço. Então, ou sai com recomendação, ou sai com alguma outra possibilidade, ou fica com a porta aberta, enfim. Sempre é válido. Você falou um negócio bem legal agora, porque assim, a gente brincava, na época era do Unibanco, né? Quando a gente ligava, que já era do Unibanco, a gente virava para o cliente e falava assim, numa escala de 0 a 10, como você classifica o atendimento que você está recebendo hoje? Que bom que você já é cliente do Unibanco. Aí, quando ele falava 8, assim, acima de 7, a gente já virava para ele e falava assim, e quem você poderia estar recomendando hoje para receber esse mesmo atendimento? Você tem alguém que você poderia recomendar? E ali a gente já pegava uma indicação para a próxima, né? E eu uso muito isso, né? Que fica uma dica aí, que às vezes o cliente, ele já é cliente, mas ele tem um amigo que não é cliente. É uma excelente alternativa de conseguir indicação de gente que nem é cliente nosso, tá? Porque você bom. Vai porque a soma do treinamento da Adriana na postura, no visual, na roupa, na maneira que se chega, como você apresenta, como você conhece a empresa que você tem, por que motivos foi para o Safra, etc. e tal, a pessoa vai olhar para você e ela vai querer estar com você e ela não pode, ela vai querer te ajudar.
Então, ela vai querer te recomendar, ela vai querer fazer negócio com você, então deixa sempre aberto isso, não vai fechar a porta, né? Sempre muito simpático, sorridente, etc., profissional. Ela vai falar, puta merda, eu queria estar com ela, com ele, e não lá onde eu tô, entendeu? Então, ela vai querer estar com você. Então, por todos esses detalhes, né, que a gente está falando. Então, eu vejo que acontece isso comigo. Tudo bem, anoto um monte de coisa e tal. Às vezes o cara liga para mim do nada, quando eu menos espero, me recomendando alguém que eu nem imaginava, nem sonhei, assim. Mas o cara gostou tanto, fui tão assertivo na reunião que eu fui, deixei ele bem à vontade, enfim. Então, fazer tudo isso, mesmo que o cara já esteja no safra, é válido. É válido, é plantio, você está plantando, você está, enfim, apresentando teu serviço, tua empresa, menos dia mais dia, alguma coisa vai voltar para você. Quanto os produtos, né? Tá, todo mundo ficou alinhado, todo mundo... Uma pergunta, na questão do João te comentar do Open Bank, no caso, mesmo que o cliente já, no caso, não seja o nosso cliente, né, mas é cliente do Safra, a gente vai levar essa questão de Open Bank para ele ou não? Vai. Acho que uma coisa, como o João falou, é segregado. Então, ele pode ser cliente do Safra, mas a gente pode falar sobre a nossa plataforma aberta, que a gente, inclusive, tem outras empresas que operam dentro da Apollo Investimento, que no futuro poderia ser parceiro, porque toda uma indústria ou pessoa física, ele tem seguros, pessoa física, seguro de vida, seguro de residência, seguro de carro, de residência, com certeza absoluta. Dificilmente você achar alguém que não tenha. E numa indústria, gente, assim, tem muita coisa. Tem seguro de insalubridade, tem o seguro coletivo, tem o seguro dos maquinários. Nossa, tem muita coisa para você conseguir fazer. Então, acho que vale. Vale você falar sobre a plataforma aberta, falar sobre a segregação que existe dentro da empresa. Adriana, eu queria parabéns pela apresentação, tá? E esse é um ponto para reforçar com relação ao target, né? Das empresas. Às vezes aparecem algumas oportunidades, né, de empresas com faturamento muito pequeno. Então, assim, é importante deixar claro, né, não tenha medo de abordar a empresa grande. Nas empresas grandes que têm as maiores oportunidades de negócio, e também, empresa pequena, muitas vezes, as empresas pequenas, quando estão buscando crédito, estão numa situação difícil, né? Também é mais difícil conseguir aprovação em empresas pequenas, principalmente quando elas não têm informação bem estruturada, tá? Então, se você está numa empresa de porte maior, normalmente ela já vai ter um gerente financeiro, os relatórios financeiros bem organizados, bem documentados, e empresas pequenas muitas vezes ainda não têm. Então, ainda tem muita coisa em caixa 2, que fica difícil comprovar. Então, também buscar empresas maiores vai aumentar a possibilidade de fazer grandes negócios, de relacionamento, de ter um relacionamento de longo prazo, e também vai facilitar todo o processo de análise, desde a abertura até a análise de crédito nas operações. E outro ponto, além de crédito, é para a gente não esquecer que, no caso das empresas, a gente tem muitos serviços que pode oferecer, tá? Então, tem cobrança, tem Safra Pay, tem seguros, tá? Então, se crédito existem restrições para cobrança, né? Serviços de cobrança, emissão de boletos, isso não tem restrição. Para Safra Pay também não existe restrição. Eventualmente, em uma empresa menor, né? Em alguns mercados, ou onde os assessores já têm contato, começar com esses outros serviços pode ser uma porta de entrada também na empresa, tá? E mesmo que talvez crédito seja só um outro momento. Cláudio, eu só vejo uma coisa, assim, para adequar bastante no que a gente faz, né? Quando fala do Safra Pay, ainda mais que o Safra Pay está zerando taxa, né? E como nós somos, né, somos assessores de investimentos e somos remunerados por serviços, por produtos, né? E serviços nem sempre a gente vai conseguir ter essa remuneração, a gente tem que fazer uma avaliação se vale a pena, se realmente vai ter, é uma cerejinha do bolo o Safra Pay, mas se realmente vai ter mais negócios para você poder trazer. Porque às vezes você oferece o Safra Pay, vai te gerar problema, vai te gerar demanda e não vai te gerar absolutamente nada. Apesar da gente ter que pensar sempre, né, no cliente primeiro,
mas a gente tem que pensar, se a gente está pensando hoje no cliente, se realmente também vai ser bom para ele e para mim, porque, de repente, se não te gerar absolutamente nada, só trabalho, a gente está tirando ele dentro de uma agência bancária para trazer para você que você não vai ter esse tempo, porque, na realidade, o assessor não tem tempo para ficar cuidando e maquininha gera trabalho e gera problema, e ele vai ligar para você, que você vai ser a pessoa do contato dele, aí você vai ter que ir junto ao Safra resolver isso para ele, então você vai gerar uma expectativa enorme nele, então tem que ter cuidado também nesse processo. Eu Adriana, enxergo dessa forma por conhecer como funciona todo o trâmite, a esteira. Né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado na hora de oferecer serviço. Cara, cobrança é maravilhoso, você recebe em cima do boleto. Imagina uma empresa com 10 mil boletos, com 4 mil boletos, né? Você vai receber a tarifa desses boletos. Mas vamos ter cuidado também na hora de negociar e deixar muito barato esse boleto, porque gera fluxo, gera trabalho. E se esse cliente é um cliente que não trabalha com crédito, mas ele tem uma cobrança muito forte, certamente ele tem um caixa disponível para aplicar. Aí vale a pena, porque você vai ganhar em cima dele da aplicação financeira. A gente tem que pensar, que eu acho que até eu coloquei ali bem claro, a gente não tem que pensar só em ganhar, claro que não, mas a gente tem que também ser inteligente, ter uma inteligência emocional para entender se a gente vai conseguir ser parceiro do cliente, independente do trabalho que tenha, mesmo sem a gente estar recebendo nada, né? Porque eu acho que ninguém trabalha aqui, né, por pura... Né, gosta de ter demanda de trabalho, todo mundo trabalha também para ganhar dinheiro, né? Nessa linha, pessoal, eu concordo aí com isso. É uma coisa bem relevante. Muita gente tem interesse em SafraPay e a gente não ganha nada com isso. Não faz sentido abrir o cliente só para ter SafraPay, porque SafraPay não dá nada para a gente e dá pau e queima cliente ainda. Então, você vai trazer um serviço que vai trabalhar de graça, vai gerar prejuízo para você, para a estrutura, para atender um cliente que, se der pau, não é você que vai resolver. Ele vai ter que ligar na central, vai ter um puta estresse e tudo mais. Então, tomar cuidado com essa questão de serviço, pois bem como bem falou tanto o Cláudio quanto a Adriana, a gente ganha no produto, né? A gente dificilmente ganha alguma coisa com serviço. Então, a folha de salário do cara, o SafraPay, isso tudo é serviço, tá? Então, o foco tem que ser, poxa, a gente traz lá o SafraPay para o mercado e eles também fazem antecipação de recebível de cartão de crédito. Poxa, aí a gente tem um campo legal, porque aí você vai fidelizar ele, você vai deter o fluxo total dele e você ainda vai dar o crédito. Tá? Então, aí é bacana, entendeu? Sempre usar a cabeça nesse sentido e não focar em empresa muito pequena, porque empresa muito pequena só consegue passar por exceção e é a mesma questão do investidor muito pequeno. Né? O investidor muito pequeno dá dor de cabeça para vocês e a receita que ele deixa não compensa o serviço. Então, sempre manter esse foco, porque a gente atende um público mais elitizado. Então, precisam ser empresas de pelo menos um porte relevante, investidores que tenham no mínimo R$300 mil e assim por diante, como vocês já sabem, tá? Mais dúvidas, pessoal? Aproveitem, daí a gente finaliza aqui. Nenhuma? Até fazer uma colocação, teve essa reunião que eu participei com um assessor, mais uma vez, excelente empresa, Oi, Carlos. Então, foi até interessante, porque assim, eu sempre coloco na primeira abordagem se o cliente tem conta com o Banco Safra, inclusive no momento que eu estou marcando, né? Ou seja, se ele já tem uma conta, a gente tenta buscar, né? Não que a gente vai descartar de uma vez só, a gente sabe que a gente tem outros parceiros, tem uma segregação, mas para entender o que você vai oferecer ou não. Então, foi muito engraçado, a gente está no meio da reunião, o cliente, né, não conhece, perguntei se conhecia o Safra, falou que não conhecia o Safra, né, Carlos? Aí a gente começou a reunião empolgado, o Carlos fez uma apresentação bonita, tal. Aí os caras começaram a desligar as câmeras, ficou eu e o Carlos meio que sozinho, e eu continuando, no bom humor, tal, não sei o quê. Desde o início, na verdade, né, Adriana? Desde o início estava com a câmera desligada, super estranho, não sei porquê.
Foi exatamente, e achei legal, você não perdeu a motivação, na apresentação foi super bem e tal, e eu assim, ai meu Deus, eu notando que eles tinham desligado as câmeras, eu falei, nossa, que chato, mas vamos embora, né? Eu acho que eu nunca passei de uma reunião assim, que o pessoal desligasse as câmeras. Não, né, para fazer negócio. Aí continuou falando, que daqui a pouco tem o Thiago, que certamente ele era o controller, pelo que eu entendi, apesar da gente não ter feito muito aquela apresentação, eles não fizeram a apresentação, mas eu percebi, quando eu pedi para falar da empresa, a pessoa que estava falando da empresa não conhecia direito a empresa, tanto é que ela não sabia nem quais bancos, ela falou que eu operava em 7 bancos e não sabia que eu operava com Safra. Aí daqui a pouco o controle entra assim, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente está na agência 900 de Curitiba, e falou o nome do gerente, e a gente já está começando a fazer negócio. Qual foi a abordagem? Já tinha mandado a documentação, já tinha aberto a conta, já estava com uma proposta de crédito em andamento. E a gente meio que ficou assim, meio no perdido. Eu falei que a gente ia checar o CNPJ para ver se estava tudo ok, e que a gente voltaria a esse contato. Até a gente pôde falar mais à frente, né, Carlos, sobre esse assunto. Só para dizer que isso acontece, isso é comum. Eu já sei qual que é. Já sei qual que é o cliente. Não, e foi ótimo, né? Que te treinou bem essa. Aconteceu tudo numa mesma reunião. Sim, sim. Parabéns, Adriana. Obrigado da apresentação. E nesse caso, eu vou alinhar com o Bruno para a gente ainda tentar, como a gente tem o contato dos sócios lá, vamos tentar ainda trazer, né? Mas uma pena que já tem uma operação em andamento. Não, mas tem um produto que, de repente, a gente pode ter na área de seguro, que é justamente para quem importa. Eles importam produtos, matéria-prima. Então, de repente, dá para você entrar nisso. Eu fui olhar mais sobre a empresa e vi que ela talvez precise disso. De repente, é legal você falar com o Guilherme. O câmbio também, já que eles importam. Né? Como o Gustavo falou também, a parte de câmbio também pode ser explorada, né? A gente tem taxas bem competitivas e a gente não trabalha câmbio com o Safra, a gente trabalha com outros parceiros. A gente pode ótimo. trazer isso também.